Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai estar ouvindo esse devocional, mas é muito bom ter a sua companhia. Que o Senhor continue te abençoando, te guardando, te respondendo, na certeza de que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Eu louvo a Deus por você estar aqui. Eu louvo a Deus por saber que o Senhor também está te abençoando. E isso é maravilhoso. Esse texto que eu falei agora está em 2 Reis, capítulo 20, e o versículo de número 5, mas também está em Isaías, capítulo 38. Olha só, aqui nós encontramos 2 Reis, capítulo 20, versículo de número 5. É a nossa meditação nesse manhã com palavra. E diz assim, ó: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Esse texto aqui é aquela história de Ezequias, quando ele adoece e que o Senhor envia o seu servo para entregar para ele uma mensagem. Só que a mensagem que o profeta Isaías diz para ele não é uma mensagem que nós gostamos de ouvir. Ora, nós gostamos de ouvir palavras proféticas quando diz: eu vou te abençoar, eu vou te dar saúde, eu vou te dar um carro, te dar uma casa, te prosperar, não é assim? Geralmente é assim. Só que aqui Ezequias está doente. E aí o Senhor, quando ele adoeceu Ezequias de morte. E aí o Senhor manda o profeta Isaías, depois você pode ler esse capítulo 20 e pode ler lá o livro de profeta Isaías, capítulo 38 também. Então ele manda dizer, olha, ordena a tua casa, arruma a tua casa, porque você vai morrer, não vai viver. E o profeta entrega a mensagem e vai embora. Só que Ezequias tem uma atitude linda, uma atitude de humildade, uma atitude de fé. O que é que ele faz? Ele vira para a parede e começa a orar ao Senhor. Ele começa, então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: ah, Senhor. E ele começa a orar para que o Senhor lembrasse que ele andou na sua presença, diante dele, em verdade, com o coração perfeito, e foi falando como que o Senhor não soubesse. O Senhor conhece as nossas ações, o Senhor conhece as nossas orações, mesmo sem abrir a nossa boca, só lá dentro, caladinho, dentro do nosso coração. O Senhor conhece, mas Ezequias, ele se vira para a parede e clama ao Senhor. Ele coloca diante do Senhor tudo que ele pensava assim, isso aqui vai resolver, isso é fé, isso é confiança. E a resposta vem antes mesmo do profeta sair do palácio, sair daquele local ali. O profeta ouve, o versículo 4 desse capítulo 20 de 2 Reis diz assim, ó: sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta. E aí a gente para e diz assim: poxa vida, então o profeta errou? Não, o profeta obedeceu. E aí o Senhor diz assim: volta e diz a Ezequias, vai lá dizer o mesmo que você falou.
que ele vai morrer, que era para arrumar a casa dele e que ele ia morrer, é esse mesmo que você vai voltar lá. Deus não mudou o profeta, não mudou o vaso. Poderia ter mudado? Podia, mas ele não quis fazer isso. Ele faz com que o mesmo profeta volte e diga agora essa palavra: ouvi a tua oração. Olha que coisa maravilhosa. Agora imagine a alegria de Ezequias quando ouve essa palavra, essa resposta. Ouvi a tua oração. Além de ter ouvido tua oração, eu vi as tuas lágrimas. Então foi um quebrantamento daquele homem ali naquela hora. Mas um quebrantamento diante de quem? Diante daquele que podia resolver. E é isso que a gente tem que entender nessa manhã mais uma vez. Muitas vezes nós queremos ir a pessoas para chorar, para lamentar o que estamos passando e pedir socorro. Não. Primeiro vá ao Senhor. Se Ele te ordenar ir para outra pessoa, você vai. Primeiro clame ao Senhor. Vamos aprender mais uma vez. A cada dia nós aprendemos com os exemplos da Bíblia. Vamos aprender a clamar a quem pode resolver, a quem pode nos ouvir, nos responder. Ao nosso Deus. E aí, olha o que é que diz aqui, ó. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Então, Deus estava com os ouvidos atentos, abertos e o seu olhar voltado para Ezequias. E é o mesmo Deus que está com o seu olhar voltado para nós nessa manhã. Aleluia. E aí diz aqui, ó, vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Olha que notícia maravilhosa. E quem sabe você está precisando de uma cura da parte do Senhor nessa manhã, nesse dia. Está difícil, mas clama ao Senhor, busque ao Senhor, derrame isso diante do Senhor o seu coração, as suas lágrimas, o seu pedido. Eis que eu te sararei. E aqui está em 2 Reis, mas lá em Isaías 38, versículo 8 está dizendo a mesma coisa. Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o teu Deus, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi tua oração, vi tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Isaías já se refere a isso, dizendo quantos anos Deus deu a Ezequias. Olha que presente maravilhoso. Deus, que a primeira mensagem era que ele arrumasse a casa, que ele ia morrer, ele não ia viver. Ezequias tem uma atitude linda de humildade, de entrega, de fé. A resposta vem e Deus dá para ele mais 15 anos de vida. E isso é maravilhoso. Ouvi a tua oração. A declaração de Deus no sentido de Ezequias preparar-se para a morte e a oração que este fez a Deus oferece sugestões importantes em nosso relacionamento com Ele. Nem todas as coisas que Deus declara a respeito do futuro são terminantemente irrevogáveis. Mas Deus fala e não cumpre? Fala e cumpre. Mas o nosso Deus é o Deus que ouve as nossas orações. Lembra quando Jonas desobedeceu, mas ele clamou a Deus dentro da barriga daquele grande peixe e Deus ouviu? E Deus, quando ele chegou lá, que pregou para aquele povo daquele lugar, Deus ouviu aquele povo e livrou eles? Pois é, porque Deus ouve as nossas orações. O Senhor, Ele quer ver até onde vai a nossa entrega, a nossa vida diante de Deus. O Senhor é quem governa a nossa vida. Então pensa nisso, creia no Senhor. Se o médico te deu uma sentença, não tem mais jeito, entrega ao Senhor. Já contei aqui em outro vídeo o testemunho de um irmão. Quando chegou na frente do médico não tinha nada. E isso é maravilhoso. Tem muitos testemunhos aí.
O Senhor é o Senhor que faz, o Senhor que cura, o Senhor que transforma, o Senhor que muda as estações. Ele tem todo o poder e Ele está aqui pronto para te ouvir, para te responder. Fique firme, tenha fé, não desanime. O Senhor é quem tem a última palavra. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, nos dê um dia maravilhoso, que a presença do Senhor esteja conosco, que o Espírito Santo de Deus continue na nossa vida. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, meu Deus, por estar aqui mais uma vez, dessa manhã, nos alimentando com esse banquete maravilhoso que Tu nos dá. Aumenta a nossa fé, Senhor. Dá-nos da Tua graça, abençoe cada um que está comigo agora nesse devocional. Ouve, Senhor, as nossas orações, as nossas petições. Nos guarda, nos cobre com Teu sangue, meu Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.